Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo meio de comunicação que eu queria para conversar com vocês sobre direito penal e processo penal. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João, sou advogado criminalista, pesquisador na área de direito penal e escritor na área de direito penal e atualmente possuo o grau de especialista em direito processual penal e direito penal. Hoje nós iremos fazer breves considerações sobre um dos mais importantes remédios constitucionais previstos no nosso ordenamento jurídico, que é o habeas corpus. Nessa mini aula nós iremos falar sobre sua aplicabilidade, hipóteses de cabimento, limite de atuação e algumas estratégias práticas que podem aumentar significativamente sua chance de êxito. Essa será uma mini aula objetiva, com duração aproximadamente de 15 minutos. O objetivo não é esgotar o tema, mas trazer aspectos práticos do habeas corpus, demonstrando situações em que ele pode ser utilizado, macetes para evitar o não conhecimento da impetração e pontos relevantes para aumentar as chances de concessão da ordem. Dito isso, vamos começar. Primeiramente, o que é um habeas corpus? O habeas corpus ele é um remédio constitucional, ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Sua finalidade primordial é proteger a liberdade de locomoção do indivíduo quando esse indivíduo sofre violência ou alguma coação ilegal. Tradicionalmente, o habeas corpus ele pode ser utilizado em duas hipóteses. Ele pode ser usado para coibir prisões ilegais ou pode ser usado para prevenir ameaças concretas à liberdade do agente, da pessoa, do indivíduo. Contudo, na prática criminal, o habeas corpus ele não se limita a essas duas situações. É muito comum na prática a utilização de habeas corpus para buscar a declaração de alguma nulidade no processo ou até para trancar o processo criminal ou, em algumas hipóteses, o inquérito policial. Entretanto, é importante destacar um detalhe que alguns profissionais, alguns acadêmicos, eles ignoram. Quando o habeas corpus é utilizado para reconhecer alguma nulidade, ou para trancar o processo, ou trancar o inquérito, a matéria discutida ela deverá possuir repercussão direta sobre a liberdade do paciente. Em outras palavras, não basta existir uma nulidade processual. É necessário que essa nulidade processual tenha potencial para afetar o direito de locomoção daquele que busca a tutela jurisdicional. É possível dizer que o habeas corpus declaratório de nulidade ou habeas corpus para trancar processo penal ou trancar inquérito policial, ele pode ser tanto repressivo ou então preventivo. E aí basta se fazer a análise e o conceito pode ser usado dentro desses dois parâmetros aí que a gente tem. Agora vamos discorrer um pouco sobre o que é o habeas corpus preventivo e o que é o habeas corpus libertatório ou repressivo. O habeas corpus preventivo ele é utilizado quando existe uma ameaça concreta à liberdade de locomoção. Nessa hipótese, o paciente ainda não foi preso, mas existem elementos que demonstram a possibilidade eminente da restrição de sua liberdade. Isso aí dá um exemplo bastante pontual. Você está sofrendo uma investigação criminal e o delegado está colhendo os depoimentos, você já foi intimado para prestar o seu, foi lá, o delegado foi ríspido com você, existe ali um ar de que você vai sofrer uma restrição de sua liberdade, mas você já está colaborando com a justiça, você não está evadindo-se do distrito da culpa, você não está trazendo óbice à instituição criminal, você não está coagindo testemunha, você é primário, você tem todas as condições pessoais favoráveis, e aí você, vendo que está na iminência de sofrer algo contra a sua liberdade, você vai e impetra um habeas corpus. Este é um tipo de salvo-conduto. Ele pode ser concedido tanto pelo juízo de primeiro grau, apontando o delegado como autoridade coautora, ou você pode impetrar direto no Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coautora o juízo de primeiro grau. É um salvo-conduto. Você evita de ser preso baseado naqueles elementos que você indicou ali no habeas corpus. E também existe o habeas corpus libertatório, conhecido por muitos como repressivo. Nessa modalidade, a liberdade já foi efetivamente restringida, você já está preso
E o objetivo da impetração é cessar imediatamente o constrangimento ilegal e restabelecer a liberdade do paciente, do agente ou do cidadão. Essa é a modalidade mais comum na advocacia. Geralmente o paciente é preso em flagrante, o seu flagrante é convertido em preventivo, e aí a primeira coisa que o advogado criminalista faz é impetrar um habeas corpus contra aquela prisão ali. É o mais comum utilizado, não há muito o que se falar, já é bastante didático aí. Libertatório vai buscar a liberdade do paciente. Existe ainda o habeas corpus voltado ao reconhecimento de nulidades processuais. Nesse caso, busca-se invalidar determinado ato processual praticado em desconformidade com a Constituição ou a legislação processual brasileira, penal brasileira. Um exemplo: o agente está sendo processado criminalmente por um juízo incompetente, nulidade territorial. Há provas ilegais colhidas, nulidade processual, habeas corpus. A defesa está sendo cesseada, HC, declaratório de nulidade, que vai determinar que aquele ato que aconteceu seja declarado nulo. Mas isso tem que ser, esta nulidade ela tem que refletir na liberdade de locomoção. Por isso, sempre fique atento a esta questão, porque o habeas corpus pode não ser conhecido por conta disso. Ele tem que refletir a nulidade que você está tentando, ela tem que refletir na liberdade de locomoção do paciente. E também existe o habeas corpus para trancar inquéritos ou trancar processos penais. E lembre-se, habeas corpus tranca processo, não tranca ação penal. Processo é aquilo que se move. Você não tranca uma ação penal, porque você não é o titular da ação penal. O titular da ação penal é o Ministério Público. Se você trancar o processo, ele vai poder propor outra ação penal a qualquer momento. Basta que ele tenha elementos novos. Então, você tranca o processo, não tranca a ação penal. Os tribunais ele entendem que somente é cabível quando a ilegalidade ela for manifesta, como ocorre nas hipóteses de atipicidade, evidente da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria ou inexistência de justa causa para a persecução penal. Deve ser evidente. Você não pode passar, você não pode fazer um juízo de valoração daquela prova. Aquela prova ela tem que estar ali, pré-constituída e evidente. E esta análise ela deve ser feita de forma superficial. Você não pode adentrar na prova, você não pode valorar aquela prova. Tem que ser uma prova que já está lá, pré-constituída, que o juiz, passando o olho em cima, ele já identifica a ilegalidade para ele poder conceder essa ordem de habeas corpus. E falar em prova, o que é nossa terceira parte aqui da nossa aula, nós iremos falar sobre a prova no habeas corpus. É um dos temas que mais geram dúvidas e diz respeito à análise dentro do habeas corpus. É muito comum aí você ver algumas sustentações orais e alguns acórdãos, ele fala que o habeas corpus ele não permite a análise probatória. Essa afirmação ela merece uma explicação. O que os tribunais efetivamente proíbem não é o contato com a prova. O que não se admite é a ampla valoração probatória, especialmente quando isso exige um aprofundamento da instrução processual. O habeas corpus ele admite a análise da prova pré-constituída. Isso significa que o julgador poderá analisar o documento já existente nos autos para verificar a ocorrência de uma ilegalidade evidente. O que não se admite é a produção de novas provas, realização de audiências, oitivas de testemunha ou aprofundamento na discussão probatória. Você tem dois depoimentos, fulano fala uma coisa, ciclano fala outra, eles não vão poder fazer a valoração daquela prova. Compreendeu? Por exemplo, se a ilegalidade ela puder ser constatada mediante a simples leitura de uma decisão que decretou a preventiva, o habeas corpus será plenamente cabível. Por outro lado, se a tese que você desenvolveu ali exige uma análise aprofundada de depoimentos, de perícia, de outros elementos que foram produzidos, a matéria deve ser discutida na ação penal ou por meio de um recurso adequado. Não é cabível no habeas corpus. Isso não impede de que o desembargador passe pela prova para chegar naquela sua tese. Você, por exemplo, você acredita que a liberdade do paciente merece ser acolhida porque no depoimento de fulano de tal, as folhas tal,
fala determinado tipo de coisa que embasa a sua tese. E isso é passar pela prova. Você não está valorando nada, você está passando pela prova que foi pré-constituída. Isso é diferente de fazer uma análise aprofundada. Então, essa distinção é fundamental para evitar impetrações fadadas ao insucesso, que em alguns tribunais eles já fazem esse filtro e monocraticamente eles nem conhecem o seu habeas corpus. Tá, vamos falar agora sobre os macetes práticos para que seu habeas corpus seja conhecido e provido, né? Que é muito importante você ter o provimento do seu habeas corpus. Tá, o primeiro, eu gostaria de compartilhar alguns aspectos com vocês, e o primeiro deles é identificar exatamente qual é a ilegalidade combatida. Antes de escrever a petição, pergunte a si mesmo qual é o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Se você não conseguir responder essa pergunta de forma objetiva, provavelmente ainda não encontrou a melhor tese para desenvolver naquele habeas corpus. Por quê? Qual é o constrangimento legal do paciente? E aí eu vou abrir aqui 4 abas para vocês. O juízo de primeiro grau, ou o Tribunal de Justiça, enfim, quem apresentou o decreto condenatório, você de cara tem que ver o seguinte: existe investigação? Qual é o ponto da investigação? Já existe processo criminal? A ação penal já começou? O réu já foi citado para apresentar defesa? E segundo, os fatos que foram utilizados para o decreto prisional, eles são contemporâneos? Ou eles são de 10 anos atrás, 5 anos atrás? Um exemplo muito claro disso é a prisão da Deolane, que são fatos baseados em 2018, salvo engano. Se você consegue identificar ali coisas que pelo menos levam você a acreditar que ali existe um constrangimento legal, beleza. O terceiro é em relação à ordem pública, é o argumento mais utilizado. Verifique quais argumentos o magistrado utilizou para valorar negativamente a ordem pública. Geralmente, no decorrer da situação, os magistrados utilizam muito a periculosidade do agente, utilizam ali a forma como o crime foi cometido, a gravidade concreta do crime, enfim, vários elementos ali que eles utilizam de forma, inclusive, genérica para valorar negativamente a ordem pública. A quarta é verificar as condições pessoais do agente, se elas foram levadas ou não em consideração no decreto prisional. Porque se elas podem ser utilizadas negativamente, elas também podem ser utilizadas de forma positiva. O segundo ponto é a documentação. Todo habeas corpus ele deve vir acompanhado de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia. Muitos advogados eles apenas baixam o processo de origem e juntam no habeas corpus. Isso é um erro muito comum. Quebre o habeas corpus em vários documentos. Deixe lá claro, decreto prisional, prova pré-constituída, faça tudo separadinho, mastigado ali para o magistrado, que ele vai gostar muito mais de ler o seu habeas corpus do que se você somente pegar o processo e jogar ali. Você tem que ser ali muito detalhista nessa situação. Outro aspecto importante é a objetividade do habeas corpus. Muitos advogados aí acham que um habeas corpus de 50 páginas tem mais efeito que um habeas corpus de 3. E muitas vezes uma petição de 20 páginas consegue demonstrar legalidade com menos eficiência do que uma petição com 5 páginas bem estruturadas. Também merece atenção o pedido liminar. A liminar no habeas corpus ela não tem amparo legal. É utilizado ali é utilizado pelos tribunais, mas ela não tem amparo na lei. Não existe nada que fala em liminar em habeas corpus. A gente utiliza ali baseado no artigo 300 do CPC, e ela não deve ser tratada como mera formalidade. Às vezes o cara pede o HC liminar só para o juiz ter aquele primeiro contato. Não, utiliza-se a liminar no habeas corpus para você atingir um objetivo. Você demonstra ali, discorra ali, de forma concreta, o perigo decorrente da manutenção da legalidade até o julgamento final da impetração. Peça coisas diferentes na liminar e no mérito. Por exemplo, você tem ali uma decretação, está atrás de uma declaração de nulidade no processo. Você apresentou a resposta à acusação, verificou a nulidade, pediu uma resposta à acusação, o juiz não fez nada, mandou seguir o processo, marcou a audiência. Só que esta nulidade ela vai acabar com o processo, vai te prejudicar de alguma maneira, vai prejudicar seu cliente.